Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um curso da Universidade Corporativa Intelligate. Hoje a gente vai estar conversando sobre a arquitetura dos sistemas. Então, nessa aula vocês vão aprender como que funciona, como que a gente desenvolve no nossa plataforma, como que funciona as ligações entre o front e o back, qual que é a arquitetura que a gente aplicou no back, qual que é a arquitetura que a gente aplicou no front-end. Então, o objetivo dessa aula é a gente iniciar o conhecimento da arquitetura do sistema mesmo. Então, vamos lá. Na parte do back, a gente vai ter um projeto principal do nosso sistema. Então, digamos que a gente esteja fazendo um sistema de locação de carro. Então, eu vou ter um sistema, a base do sistema vai ser esse core aqui, certo? Que vai ser onde ele vai reunir os pacotes para fazer o sistema rodar propriamente ditos. Tá? Como a gente está utilizando o Malvin, que é o gerenciador aí de bibliotecas, a gente vai ter outros projetos, né, pequenos projetos, que vão estar fornecendo bibliotecas para o nosso projeto principal. Né? Então eu vou ter um outro projetinho pequenininho com as entidades do banco de dados, certo? Com as entidades e com o repositório do banco de dados. Vamos ter um outro projeto pequeno também com os serviços, com os services desse projeto, certo? Então toda a parte da lógica, toda a parte de regras vão estar num outro projeto do sistema, o qual a gente vai estar configurando o Malvin para puxar essas bibliotecas corretas aqui. E outros pacotes que por vir vão ter. Né? Então, digamos, eu vou ter lá o módulo portaria. Então, eu vou ter lá o cadastro do cliente, o histórico de locações desse cliente, por exemplo. Eu vou ter um outro projeto com, digamos, o módulo gestão, onde eu faço o cadastro dos veículos, eu tenho a quantidade de carros locados por mês e assim por diante. Certo? Então, nesse exemplo que eu citei aqui agora, a gente vai ter 4 projetos, né? 5 projetos. O projeto banco de dados, o projeto de serviços, um projeto de portaria, um projeto de gestão e o core do sistema que vai reunir os pacotes em um único projeto. A gente resolveu fazer dessa maneira explodida, que a gente viu que a gente consegue terceirizar melhor o sistema, a gente consegue facilita a parte de testes, de versionamento dos sistemas, certo? Hoje a gente utiliza o Java 10 na nossa arquitetura, certo? O Malvin, como eu falei ali, gerenciamento de bibliotecas, a gente tem um servidor nosso, Nexus, o qual a gente coloca os nossos pacotes, nossos projetos nas bibliotecas, a gente coloca nesse repositório. O Spring Boot, né, então nossos projetos são todos baseados em Spring Boot, utilizando o JPA, né, junto com o Hibernate para fazer a interface com o banco de dados. O MapStruct, ele que faz aí a conversão do nosso DTO para a nossa entidade de banco de dados, certo? Então eu tenho lá o meu objeto que vai para o front ou que volta do front e ele que faz a conversão para a minha entidade do banco de dados. Vocês vão ver que isso é apenas uma configuração, né? Isso é próprio do Spring Boot, né? A gente utiliza ele. O legal dele é que ele cria uma classe, ele gera uma classe Java para fazer esse mapeamento. Então é muito rápido, né? É como se fosse programação mesmo. Estou lá setando o nome que veio da pessoa lá do front-end e estou setando para o nome, para atributo o nome da minha classe do banco de dados. Exatamente assim que ele faz. A gente utiliza o Flyway para versionamento do banco de dados. Então, se eu crio aí uma trigger ou um index, eu só crio um novo versionamento, um novo arquivinho com esse create index, por exemplo, e o sistema, quando ele levanta, ele vai ver que o banco de dados está desatualizado e ele vai lá e executa aquele script no banco, atualizando o nosso banco de dados. Utilizamos também o Lombok para diminuição do código, né? Então toda a parte dos getters e setters ele já implementa, os constructors, tudo. E principalmente a gente utiliza o nosso próprio biblioteca GPAPI, né? Então nessa biblioteca GPAPI a gente contém nela, né, toda a parte de autenticação do front com o back, né, questão de usuário, senha. Ele contempla também a parte
o nosso sistema ele é multi-cliente, ele é multi-tenant, né? Então cada cliente tem um banco de dados próprio deles. Então essa gestão da onde vai ser gravado a informação, em qual base que vai ser gravado, ele é processado dentro do GIP API. Ele também contempla aí a parte de trilhas e auditorias. Então tudo que você faz, tudo que o usuário altera, inclui, deleta, ele cria essas trilhas de auditorias, né? Nenhum dado é excluído fisicamente, certo? Então é só exclusão lógica. Então a gente tem uma coluna lá de ativo, onde informa se o registro está ativo ou não, né? Se o usuário pode ver ou não. Então quando o usuário exclui o registro, ele não está excluindo fisicamente, né? É só um status que fica setado no banco. Então a gente consegue restaurar essa informação depois aí. Temos também a parte de campos customizáveis. Cada tela, né, pode ter campos customizáveis, né, dependendo da necessidade do cliente. E toda essa gestão de campos customizáveis com o registro, com a tabela, essa biblioteca GIP API já contempla tudo isso aí também. Isso aí eu vou estar explicando nas próximas aulas aí, tá? Então, na parte do back, basicamente, são esses pacotes que a gente utiliza e a arquitetura do sistema é isso aí, né? Então eu tenho o módulo principal, que ele não tem código nenhum, ele só vai reunindo as bibliotecas que eu for criando. No front, basicamente a mesma arquitetura, né? Então a gente utiliza aí o Angular 7, né? Então a gente tem o projeto principal, que a gente chama de core, né? Então digamos a gente vai ter lá o projeto de locação de veículos front, né? Dentro dele, eu vou no package dele lá, a gente vai adicionar os pacotes dos meus módulos, das minhas telas e assim por diante, né? Então, o principal, ele vai reunir os pacotes para estar criando o sistema como um todo, né? No meu model aqui, na verdade, esse model são todas as classes de interface com o back, né? Que seriam os nossos TDOs lá do Spring, né? Então, digamos, no cadastro lá de pessoas, né? Eu vou ter o pessoa DTO lá no back, e aqui eu vou ter o pessoa, né, com os atributos iguais para ele fazer a conversão, né? E depois eu vou ter os pacotes, né? O pacote portaria e o pacote gestão, como a gente comentou lá atrás, né? No back, né? Então ele vai seguir a mesma arquiteturas de pacotes que o back nesse caso, né? Eu só não tenho pacote de serviços, né? Porque toda a parte de serviços é feito no back, não preciso repetir aqui no front. Isso facilita pelo fato de se um dia eu quiser criar um app para o sistema, eu só crio essa interface, né? E o sistema já faz todas as validações tudo no back, tá certo? Bem, a gente utiliza aqui o pacote GIP/GIP API. Isso foi um pacote desenvolvido pela gente mesmo em Angular, então que contempla aí todas o layout do sistema, tá? E contempla também uma interface aí com os componentes do PrimeNG que a gente utiliza, junto com o Formula, o Angular Formula, que ele é bacana pelo fato de você não precisar criar os formulários em HTML, né? Você cria um JSON com os componentes que você quer que tem essa tela e ele monta o HTML para a gente. Então esse GIP API do back ele contempla todas essas interfaces aí, tá certo? Também tem aí a parte aí de campos customizáveis, auditorias, né? Ele cria a interface gráfica para isso aí também. Temos também o GIP Authentication, que ele faz toda a parte da sessão, né, do usuário, né? Então a parte de quando o usuário se loga, o GP Authenticator aí ele cria uma sessão com o usuário, tudo. Ele também já está todo implementado aqui a parte de permissões de acesso. Então eu consigo criar permissões de acesso por telas, inclusive por dentro da tela, o que o usuário pode ver? Ele pode ver aquele botão que tem ali de salvar, por exemplo, ou de emitir relatório ou não. Então a gente cria uma permissão para ele e depois, quando a gente estiver codificando isso, a gente vai dizer que aquele botão vai ser visível para aquelas pessoas que têm realmente acesso, né? Então toda essa parte de autenticação, essa parte de visualização, o que o usuário tem acesso ou não, é essa API que está cuidando aí, tá certo? Então, essa é a arquitetura dos sistemas que a IntelliGate está desenvolvendo aqui,
Valeu, pessoal. Até a próxima.